Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia, aqui no Fora da Curva. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Acompanhe ao vivo pelo facebook.com, Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook Universitária 99.9 e pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa. Ao longo do processo que culminou com as eleições deste ano, muitos foram os casos de pessoas que ficaram impressionadas com o registro de inúmeros casos de agressões, estupros e até assassinatos, por conta das divergências políticas nos últimos meses. Em uma das suas pesquisas eleitorais realizada em outubro, o Instituto Datafolha incluiu uma pergunta sobre os sentimentos dos eleitores. Quando pensa no Brasil de hoje, o que você sente? O levantamento mostrou que 88% dos participantes se sentem inseguros, 79% se sentem tristes, 78% desanimados, 68% dos que participaram disseram que sentem raiva, 62% manifestaram medo do futuro e 59% disseram que têm mais medo do que esperança. O Fora da Curva de hoje quer saber: a tolerância vai aumentar? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Ana Carla Lemos, mestranda em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação de Antropologia PPGA, da Universidade Federal de Pernambuco, integrante do FAGES, Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade da UFPE, e coordenadora do Instituto Papiro, Pesquisa Antropológica e Social. Tudo bem, Ana Carla? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A advogada integrante da ONG Gestos, Juliana César. Obrigada, Juliana, pela sua participação. Bom dia, Ana, Roberto, Ana. E com o professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, militante da Consulta Popular, Roberto Efrem Filho. Obrigada, Roberto, por você estar por aqui com a gente novamente. Eu que agradeço, Ana. É uma honra estar aqui com vocês e ao lado dessas companheiras tão importantes para a nossa luta. Então, vamos lá. A pesquisa do Datafolha, minha gente, que foi realizada durante as eleições, que é essa que revela que os brasileiros sentem insegurança, tristeza, desânimo, raiva e medo do futuro, quando eles pensam sobre a política, sobre eleições. Podemos dizer, com base nesse estudo, que as disputas acirradas e a intolerância política afetaram a saúde mental da população, Roberto Efrem? Da população, a de vocês, a minha, eu acho que esse sentimento de angústia, de não saber o que dizer, não saber muito bem o que fazer, foi um efeito perverso do que nós estamos vivenciando desde que as intenções de voto em Jair Bolsonaro se tornaram efetivamente a opção eleitoral, entre aspas, democrática por Jair Bolsonaro. Eu acho que nós estamos respondendo de algum modo a esse sentimento de raiva de que a pesquisa do Datafolha falou, com o nosso próprio sofrimento. É muito triste que a raiva seja a tônica de um espaço democrático ou de uma experiência democrática. Porque se a raiva ela é a tônica através da qual as pessoas decidem sobre o futuro de um país, esse futuro de um país certamente não será um futuro tolerante. Se a raiva ela é o que alimenta as decisões das pessoas e o que faz com que as pessoas decidam, se o medo também é parte desse processo de tomada de decisão e tomada de posição, certamente esse futuro ele não será mais democrático, ele será um futuro cingido pelo medo e pela raiva. Então, nossa saúde mental tem sido uma resposta a esse medo e a essa raiva, e certamente ela está um tanto quanto prejudicada. Ana Carla, como você acha que a gente chegou nessa situação? Quais os fatores que estão levando a gente e a população a chegar nessa situação? Bom dia. Primeiro eu quero cumprimentar todo mundo e dizer que desde 2003, né, especialmente cumprimentar os ouvintes,
a gente vem construindo no Brasil um processo político muito polêmico, né? Desde quando vem se pensando nesse golpe que foi instaurado no Brasil, né? E pensando nesse sentimento de raiva que tem tomado conta, né, do nosso país. Especialmente, eu acho que a raiva vem se construindo, os preconceitos e as intolerâncias vêm há muito tempo se delineando, só que com pensar os direitos humanos no Brasil avançou durante muito tempo, mas hoje parece que a gente tem um retrocesso, especialmente nas relações interpessoais, né? Infelizmente, na minha leitura atual, né, eu passei alguns dias silenciadas pensando como a gente poderia refletir sobre esse processo, né? Mas nessa leitura de que a gente tem uma massa, né, que pensa a partir da raiva, que vem de toda a estrutura social que a gente vem construindo no Brasil, né, na questão da educação, na questão da intolerância das pessoas, né, racial, LGBT. Então, a gente tem construído uma intolerância muito maior quando vem de uma estrutura, de um presidenciável, dizer tantas coisas que podem voltar a ter o Brasil como a gente tinha antes. Então, isso é muito problemático, porque acaba que eu acho que o desenho atual é dividir a população entre quem votou em Bolsonaro e quem não votou, né? E isso é muito problemático, porque se a gente for dividir a população dessa forma, a gente vai criar um sistema de raiva tão institucionalizado, como a gente tem visto, que as violências têm aumentado de forma muito considerável. E isso é muito prejudicial, porque inclusive tem pessoas que dizem que eu não convivo com pessoas que votaram em Bolsonaro pelo sistema de ódio que tem criado. Mas como é que a gente vai novamente dividir a população entre direita e esquerda, entre quem votou e quem não votou, né, nesse candidato? Porque a gente vai acabar criando guerras entre nós mesmos, né? A gente fere nossos princípios, claro que a gente tem trabalhado para que essa intolerância não aumente. A gente tem trabalhado nos movimentos sociais, na universidade, né, em diversos campos dos movimentos sociais, para que essa raiva possa ocorrer, mas que eu respeite as pessoas, né, independente da sua condição sexual, da sua questão racial. Só que hoje está de forma desenfreada, né, onde pessoas têm sofrido violência simplesmente pelo fato de ser considerado de esquerda. E isso a gente não pode aceitar, a gente não pode dividir essa população dessa forma, porque a gente vai ter não só uma crise institucionalizada no Brasil institucional, mas também entre as pessoas, e isso é um grande risco que a gente corre. Você concorda com Ana Carla, Juliana? Eu acho que a gente vem experimentando um movimento reacionarista e flertando com esse conservadorismo protofascista já há algum tempo, né? Eu sempre tenho como marco para mim as jornadas de junho, quando o que estava indo às ruas era algo muito mais conservador do que voltado ao progressismo, a questão do avançar na questão dos direitos sociais, individuais, coletivos, de uma maneira geral. Era algo muito perigoso que tinha ali. E eu lembro muito também da a primeira eleição de Dilma e Serra, em que a pauta, ela foi bastante conservadora, muito voltada. Só havia dois temas, era LGBT e aborto. E a gente retrocedeu, acho que mais de 40 anos no debate de aborto, e só não retrocedeu mais que isso no debate LGBT, porque a gente não tinha um movimento LGBT organizado com mais do que esse período. Mas a semente de tudo aquilo estava se manifestando com o envolvimento de fatores sociais, de camadas sociais bem interessantes, assim, da parte do poder estava organizado com isso. Uma liderança das igrejas, não só as evangélicas, as católicas também se manifestaram, eu lembro muito dos panfletos apócrifos. E o que a gente teve agora mais recentemente, pós-golpe, foi um acirramento disso, a ausência de um governo que deslegitimava a atuação intolerante, né? A gente, por mais que a gente critique que a gente queria mais avanços, a gente tinha no poder um grupo que ele não admitia que o discurso da intolerância fosse expandido e fosse legitimado. Mesmo que isso não fosse correspondendo com os avanços que a gente queria, e também a gente sabendo que a gente não tinha força política para avançar um pouco mais, devido a algumas escolhas que foram feitas. E agora o que a gente tem é esse oposto. A partir do golpe é um grupo que não se mete no assunto e deixa correr, e a gente teve agora um grupo, que é esse de Jair Bolsonaro, que ele atrai justamente o sentimento, ele catalisa um sentimento do ódio, da raiva. Então a gente está numa situação cada vez pior, né? A gente tinha um que não se envolvia, que é esse de Temer, ele deixava correr, e aí a gente sabe que a intolerância ela existe, então era cada um por si. A violência do Brasil, que já é extremamente violento,
principalmente para a população jovem, negra e periférica e LGBT. Então a gente sabe que essa se manifestava, dado esse aumento de homicídios, o aumento de expressões de violência que acontecem todos os dias. Se a gente tem isso, uma repercussão na mídia de massa, se a gente tem aí na sociedade um reconhecimento que essa violência não era aceitável, isso é outra discussão, né? Porque enquanto a violência não atinge da classe média para cima, ela é naturalizada. Ela só choca quando é da classe média para cima, a população branca, um jovem universitário ou alguma coisa. E agora a gente tem o pior dos cenários, que é um governo que vai assumir, que ele se baseou nisso para sua campanha, foi um ponto de pauta forte, foi assim que regimentou os apoios políticos que motivaram a sua vitória, que certamente deram condições para isso, e que a pauta expressa é a destruição de direitos. A gente hoje, a gente não sabe dizer se conquistas já fundamentadas, que é de jurisprudência do Supremo, como caso no casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vamos entrar nisso também. Né? Que são... É uma questão que, se eu vivesse num Estado de Direito segura nele, porque eu sei que a gente ainda não está no estado de exceção completo, aberto. Mas se a gente vivesse num Estado de Direito, não era para trazer a menor preocupação. Pelo fato da gente ter uma resolução do CNJ, pelo fato da gente ter... Conselho Nacional de Justiça. A questão, o Conselho Nacional de Justiça, jurisprudência completamente consolidada. Mas a gente tem um Estado agora em que a gente tem um presidente que está se regimentando, e pelo que ele já mostrou do sistema dele de transição, completamente desconectado da realidade, da legalidade, da justiça, e um Supremo que já há muito tempo já está dito como acovardado, que corre o risco de ser ampliado, que uma das propostas era aumentar o número de ministros, então o que a gente tem de jurisprudência e novas votações pode ir para o espaço. Juliana falou sobre essa questão, né, das ameaças aos direitos LGBT, e a gente vai para ela agora. Na última semana, o Senado abriu uma consulta pública para saber se a população apoia o projeto de decreto legislativo 106 de 2013/2013, de autoria do senador Magno Malta, que susta os efeitos da resolução número 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já a Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil recomendou também na última semana, isso vem tomando proporções de uma semana para cá, que casais LGBT oficializem a união até o fim do ano, para não perder os seus direitos, esses direitos que já estavam conquistados, né? O casamento homoafetivo no Brasil ainda não é lei, não existe um amparo legal de peso que garanta esse direito, mas tem essa jurisprudência que Juliana acaba de citar, essa medida do STF, Supremo Tribunal Federal, de 2011, que garantiu as uniões homoafetivas. Essas duas questões que estão agora em pauta estão levando, inclusive, a uma corrida para os cartórios, para a justiça, para a oficialização de uniões, e estão aí povoando nossas redes sociais. As pessoas muito preocupadas em garantir os seus direitos. Ana Carla, como você percebe isso? Veja, realmente a questão do medo tomou conta, né? Como se trata de uma jurisprudência, né? As pessoas estão com medo que em janeiro ele saia algum decreto, faça essas negociações que a gente sabe que no Brasil é latente, para que esse projeto, né, essa portaria seja cancelada. Eu imagino que isso é possível diante de todo o discurso de ódio que a gente vem construindo. O movimento LGBT vem desde a década de 80 construindo esse movimento, né, e pensando como garantir esses direitos, né, para essa população. Acho que é um grande risco que se corre, né, nesse processo de realmente perda de direito, só que eu ainda penso que a gente pode ter um pouco de esperança e pensar que, se ele for destruir realmente todos os direitos conquistados por todos os movimentos sociais, né, que nesses últimos anos vieram às ruas, né, construindo junto essas jurisprudências e tentando trazer essa garantia de direitos para essa população, ele vai ter um governo extremamente fascista, como está previsto, né? Só que eu não sei, eu acho que eu ainda tenho um pouco de esperança que esse direito não seja cancelado, nem tampouco seja revogado, né? Porque é uma parcela muito grande LGBT que existe no Brasil, né? Então a gente não pode entrar nesse discurso do medo, que todo mundo tem que oficializar agora, né? Até porque a gente sabe que casais que não têm esse casamento civil ou simplesmente a união estável
pode ser comprovado os direitos perante a justiça. Só que como está um sistema de medo tão grande que tem mexido com as pessoas, sinceramente ainda estou ponderando como é que isso vai se dar. Mas penso que existe realmente um medo massificado, que as pessoas estão realmente fazendo essa corrida, mas eu penso que a gente deve pensar com calma como é que vai agir diante disso, inclusive enquanto pautas de movimento e reivindicações, né? Eu não sei se a gente vai ter todos esses direitos cancelados. Acho que Roberto e Juliana, que são da área jurídica, podem falar um pouco melhor sobre isso. Porque se a OAB lança uma nota recomendando as pessoas que estão vivenciando essas situações, elas se sentem assim, como é que eu posso dizer? Elas devem pensar assim: mas se a OAB está dizendo e é o órgão que entende do assunto, é melhor a gente se prevenir. Veja, e tal, né, que Efrem? a maior parte dos direitos que nós conquistamos no Brasil, pertinentes a gênero e sexualidade, foram conquistados no judiciário. A união estável, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, só foi conquistado em nosso país em razão de uma série de decisões judiciais que acabaram culminando na decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu uniformidade no país acerca desse tema. Então, em todo o Brasil, o juiz concorde ou não, o cartório concorde ou não, uma união estável entre dois homens ou entre duas mulheres deve ser reconhecida. Esse posicionamento institucional, no entanto, ele é muito frágil. Por que ele é frágil? Porque ele é apenas do judiciário. O STF interpretou a Constituição e, segundo essa interpretação, é constitucional o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Qual é o problema disso? É que uma manifestação do poder legislativo em sentido contrário a essa compreensão pode gerar uma confusão institucional no país. Então vamos lá. Jair Bolsonaro assume, apresenta um projeto de lei ou mesmo uma medida provisória, ou a sua bancada de legitimidade apresenta esse projeto que passa a ser votado rapidamente no Congresso e é aprovado. O que não é difícil, porque esse tipo de maioria, me parece, ele consegue no Congresso Nacional. A bancada evangélica cresceu nessas eleições ainda mais. E essa é uma questão fundamental para essa bancada. E, portanto, é uma questão fundamental para o governo de Jair Bolsonaro, visto que ele foi eleito também em razão dos esforços dessa bancada. Se há aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, isso gera uma confusão jurídica. Porque o Congresso vai estar dizendo uma coisa e o Judiciário vai ter dito outra. Até que o Judiciário volte a decidir para dizer que essa lei é inconstitucional e reafirmar seu posicionamento anterior, o que na configuração atual deve acontecer, na configuração atual do STF. Sim. Antes de Jair Bolsonaro conseguir alterar o STF para 21 ministros, assim indicando 10, como ele pretende fazer. Até que isso aconteça, o que acontecerá com os direitos das pessoas? É um limbo. É um limbo, é um não saber, é uma incógnita. Por que a OAB está sugerindo que as pessoas casem? Porque o casamento é uma medida formal de maior segurança do que o reconhecimento da união estável. Certo. Há diferenças jurídicas entre o reconhecimento da união estável e o casamento. O casamento é um ato formal de maior força, de constituição de uma relação em sentido jurídico. Então, se você constitui aquela relação, ela gera direitos óbvios. Então, em tese, se você casou enquanto podia casar, os efeitos desse casamento são reconhecidos para sempre. Inclusive a partir do momento em que o casamento não for mais legal. Mas veja, isso nós estamos falando em tese, né? Estamos falando da lógica jurídica que não necessariamente é que permanecerá se a democracia for rompida definitivamente. Mas, Juliana, se o que Efrem fala é muito importante, se esse casamento ele for reconhecido e for referendado, o que a OAB está recomendando, você considera que há uma garantia maior, como o Roberto Efrem coloca, para as pessoas que querem optar? Certamente é maior do que se eu não casar, não é? Certamente, porque eu já vou ter um título e aí eu teria que ter uma discussão que eu não consigo enquadrar dentro da justiça e do direito, mas a gente está vendo cada anomalia acontecendo, que é a da dissolução de atos juridicamente perfeitos quando foram feitos. Sim. Né? Se ele é válido, se ele cumpriu todos os requisitos, ele deveria ser válido. E o que pode acontecer, se um dia vierem a proibir, é que eu não possa casar se eu não casei antes. Né? Então a gente teria um estado jurídico que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive quando durante um breve momento se retirou a possibilidade do casamento na Califórnia.
Mas é como eu digo, se a gente vivesse no Estado de Direito pleno, como a gente vivia até pouco tempo, isso era um ponto que eu não ia ter a menor problemática, assim, não ia ser uma preocupação na minha vida. Porque o que a gente tem hoje consolidado dentro do direito, dentro da justiça, do Poder Judiciário, garante que, ao ponto de não gerar qualquer dúvida. Sim. O problema é que a gente vive hoje num processo de incerteza e que para quem agora vai assumir o poder, a polêmica já é frutuosa. Sim. Então ele pode gerar tudo isso para criar esse caos, porque esse caos jurídico que vai ser dado para uma população que está sendo perseguida, assim, de uma maneira mais aberta. Hoje a intolerância ela é muito mais explícita, mais raivosa e mais forte. Ela pode ser utilizada como cortina de fumaça para outros temas. Pois é, gays, negros e indígenas já sentem nas ruas o impacto, esse impacto do que você fala aí. Episódios de intimidação aumentam a ansiedade entre os grupos que se sentem vulneráveis por discursos feitos no passado pelo então candidato à presidência e hoje negados, alguns deles foram negados pelo candidato eleito. Ao mesmo tempo, os debates sobre as estratégias de proteção desses grupos também vêm crescendo. O que a sociedade pode fazer, Ana Carla, para enfrentar essa onda de intolerância? Veja, a gente trabalha com as micropolíticas e com as macropolíticas, né? Diante dessa conjuntura, tem se formado vários grupos de resistências para poder pensar. Ontem mesmo teve uma reunião puxada pelo movimento LGBT Leões do Norte para pensar as estratégias que a gente vai lidar a partir desse campo político que tem se tornado, né? Os movimentos sempre foram espaço de resistência, assim como os estudos sobre sexualidades, que ainda são incipientes no caso da população LGBT, ainda há poucos estudos que a gente tem reconhecidos, né? E a gente precisa se debruçar mais sobre isso, né? Mas tem se criado, para esse momento, um medo muito grande que tem apavorado as pessoas e que tem silenciado, que tem congelado, né? Há vários grupos que ainda não conseguiram se reunir depois desse processo todo para pensar as estratégias políticas. Mas eu acho que a gente tem que interferir nesse medo e pensar realmente, através desses grupos de resistências, né, essa força, né, tem a coisa Fiquem Juntas, né, o poema de Cidinha que tem trazido pra gente Fiquem Juntas, tem essa campanha, um segura a mão da outra pessoa para que a gente não fique só nesse momento. Então acho que o intuito é esse, não deixar que o medo paralise, né, continuar com as nossas pesquisas. Inclusive a minha pesquisa foi uma das coisas, eu disse, meu Deus, minha pesquisa não vai poder ser defendida em março, né, porque eu falo sobre o movimento lésbico em Pernambuco, né, então tem esse medo, esse congelamento, e aí a gente vai continuar, não vai continuar, a gente vai silenciar, né, esse processo, mas eu acho que o que eles querem realmente é isso, é silenciar todas as pessoas que trabalham com essa temática, muito antes que esse processo seja institucionalizado de fato. Né? Então, isso a gente não pode deixar que aconteça. E aí, né? Então, Roberto? a gente tem criado campos de resistências para pensar estratégias, né? Inclusive nesses campos micros de família, né? Nos espaços da universidade, né? Porque a gente sabe que tem familiares que votaram no presidente, né? Que vai assumir. Então, assim, como a gente vai romper com essas pessoas, a gente vai passar pelo processo de não educação que a gente vai fazendo, né? Conquistar outras pessoas para que essa intolerância não seja tão forte. Como é que a gente vai fazer sobre isso? A gente tem que resistir e trabalhar juntos e juntas para que isso não venha paralisar todas essas construções do movimento que a gente tem trazido até hoje. Como Eu acho que você a Ana vê, Carla Roberto? tá coberta de razão, especialmente no que diz respeito a nós não podemos permitir que o medo nos paralise, porque a política do medo, que é a política da raiva, que é a da intolerância, é a que alimenta esse tipo de conservadorismo e não pode nos impedir de agir. Há uma outra questão que ela aborda que é muito fundamental, nós também não agimos sozinhos. Nós precisamos estar juntas, nós precisamos estar juntos, porque a gente só consegue conjugar verbos nessa conjuntura se for em comunhão. É uma volta bem fundamental a Paulo Freire, que alguém está sendo extremamente enfrentado nessa onda conservadora. Sim. Que se institucionaliza na figura de Bolsonaro. Inclusive, Roberto, foi bom você tocar, porque hoje tem uma matéria circulando pelo país em que se prevê, né, a impossibilidade de discutir a educação com base em Paulo Freire. Essa é uma questão fundamental para esses grupos vulneráveis de que você falou na pergunta para Ana Carla, Ana. Você fala das pessoas negras, das pessoas LGBTs, dos habitantes de periferia, dos setores mais precarizados da classe trabalhadora, mas nós também temos que atentar para o espaço educacional como um espaço alvo dessas políticas conservadoras,
protofascistas ou fascistas, como Juliana classificou. Por uma razão muito simples, é possível que daqui a alguns meses um programa como este não seja possível na universidade pública brasileira. É possível que as aulas... a TV pública. É possível que as aulas que eu dou na universidade de sociologia não sejam mais viáveis se houver a aprovação de projetos de lei como o do Escola Sem Partido, ou que pesquisas como a que a Ana Carla realiza no programa de pós-graduação em antropologia da UFPE também não sejam possíveis. Há um tipo de investimento, de censura, de controle sobre o espaço educacional e sobre a universidade pública, que tem a ver com privatização, com lógica de sucateamento, mas também com silenciamento, com o qual nós devemos nos preocupar. Não ter medo para ficar paralisados, mas nos preocupar, porque nós teremos que agir sobre isso. A universidade, este programa de rádio, nossas pesquisas, nossos trabalhos, são trincheiras fundamentais de luta neste próximo momento. A nossa possibilidade de pensar, a nossa possibilidade de dizer e de se organizar, todas essas possibilidades estão em xeque. E também são formas e experiências de resistência democrática, porque nós estamos exercendo o nosso ofício desde sempre comprometidos com a experiência democrática. E é contra isso que as políticas de Bolsonaro se estabelecem. Juliana, como você percebe essa situação? Eu concordo com o Roberto e com a Ana Carla. O momento agora é de reorganização e retraçar estratégias. Eu acho que os movimentos sociais, desde o período de redemocratização até agora, a gente tinha um paradigma que era o da democracia, que existiria um mínimo de respeito aos direitos fundamentais por parte dos governantes, de uma certa maneira ou não, porque tem uns que gostam de jogar polícia em professor e outras questões, e a gente sabe que a violência para a população, mais uma vez, jovem, negra, periférica, ou que variasse qualquer coisa dos papéis de gênero, ela sempre esteve bastante presente. Mas os movimentos sociais tinham como se organizar e não tinham essa deslegitimação tão fortemente alardeada pelo setor conservador que está tomando o poder. Então, qual é o cenário que a gente tem agora? A gente tem uma esquerda, um setor progressista acuado, desfinanciado, porque a gente agora também está num cenário sem financiamento de cooperação externa, de uma criminalização dos movimentos sociais, das ONGs. Então, o que também financiava para o movimento social, ele tem uma certa autonomia de atividades, poder se planejar e ter um mínimo de autonomia para traçar uma estratégia e executá-la, hoje está bastante fragilizado. Várias organizações sérias estão sem sustentabilidade ou estão bastante comprometidas com isso, e que isso reflete um pouco nos movimentos. O que a gente tem que lembrar é que a gente consegue se articular politicamente também com o mínimo de recursos, porque a gente sabe que a precarização do trabalho, ela é um impedimento para a mobilização política. O desemprego é algo também que enfrenta a sociedade, que é um 14 milhões de pessoas desempregadas quase no Brasil. Não é à toa que havia também prioridade, e isso é uma professora da UERJ que diz, que eu não me esqueço, que não é à toa que também se enfrentou para colocar o rolo compressor para a reforma trabalhista e em seguida da previdenciária. Uma população precarizada na sua sustentabilidade pessoal, da sobrevivência, para a sobrevivência, ela tem um desestímulo, no mínimo, a gente pode dizer isso, um desestímulo à articulação política, porque eu vou estar atrás do meu sustento, claro, de ter um teto, de ter uma alimentação. Então, isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. E quem tem o privilégio, como a gente está aqui, eu nos considero pessoas privilegiadas, de poder ter essa discussão e da articulação, a gente tem que assumir a carga, inclusive, por essas pessoas. Deleuze já dizia, e eu estou usando isso como lema para todas as minhas decisões pessoais, desde o golpe, que ética está à altura do que nos acontece a partir de um sentido coletivo. A gente está num momento agora de desafio, em que a gente tem tudo contra nós. Eu falo do campo progressista. A gente não tem mais o poder formal, o poder político, o poder moral, digamos, essa visão da ética da sociedade. Ela está extremamente reacionária e conservadora. Pelo contrário, se estimula e se congratula quem tem... Não é mais nem coragem, porque não precisa mais coragem para ser racista, para ser homofóbico, para ser misógino. É algo que está sendo recompensado como um clube do Bolinha, que as pessoas se cumprimentam por isso. Com um bom dia é também falar mal de alguém. A partir disso. Então, eu acho que a gente tem que estar a par disso e se mobilizar para enfrentar essa sociedade, sabendo que a gente está numa posição em que a gente não tem o poder financeiro, a gente não tem o poder político e a gente não está perdendo a batalha da disputa moral e ética da sociedade. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Todo recém-nascido precisa tomar a vacina para evitar o rotavírus. Verdade. No mundo, o rotavírus é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. Pense bem, é melhor prevenir do que remediar. O Ministério da Saúde disponibilizou ao todo 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças: hepatite, rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, dentre outras. Toda a família deve ser imunizada. É de graça. Basta ir a uma das 37 mil unidades de saúde do país. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. E aí, galera, aqui é o Benk do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, falar de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele, e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária 820 AM e FM e pela internet. É só acessar facebook.com Programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Gente, o governador eleito pelo Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, disse na semana passada, em entrevista à Globo News, que quer treinar atiradores de elite para abater criminosos em favelas cariocas. Ele já solicitou às tropas de elite das polícias fluminenses um levantamento com o número de snipers, que são aqueles atiradores especializados, treinados, à disposição do Estado do Rio de Janeiro, para trabalhar para, entre aspas, declaração do futuro governador, abate de criminosos que estejam portando armas restritas a partir de 1º de janeiro, no Rio de Janeiro. Já João Dória, do PSDB, eleito governador por São Paulo, também já havia dito durante a campanha que a Polícia Paulista vai atirar para matar se, entre aspas, declaração do João Dória, os bandidos reagirem. Roberto Efrem, até que ponto esses discursos dos dois candidatos, o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, os que foram eleitos, acirra a intolerância? Esses discursos, eles reafirmam um tipo de experiência que as pessoas nas periferias de nossas grandes cidades já vivenciam.
A morte não é algo excepcional para quem mora num bairro periférico do Recife. A morte não é algo excepcional para quem mora no bairro periférico de Salvador. Isso que o movimento negro chama muito contundentemente de extermínio da juventude negra é uma experiência que essas pessoas e populações conhecem de muito, que tem a marca da escravidão e a marca de como o nosso país nunca esteve disposto, de fato, profundamente para a experiência democrática e para o outro, para a abertura, para o diálogo. Compreender que alguém é abatível, é eliminável, já é por pressuposto antidemocrático. Entretanto, declarações como esta do futuro governador do Rio de Janeiro e do atual prefeito de São Paulo, futuro governador de São Paulo, produzem um lastro institucional para esse tipo de violência. A violência que é cometida cotidianamente nas periferias passa agora a contar com uma autorização do presidente da República, que quer transformar os atos de violência praticados por policiais militares em não crimes a priori, impassíveis de investigação. Se um policial militar mata alguém, esse ato de matar alguém em serviço é visto de antemão como sendo um não crime, sem que haja investigação para saber se devia matar, se não devia matar, se podia matar, se não podia matar, se era necessário matar ou se não era necessário matar. A posição do governador do Rio e a posição do governador de São Paulo, dos futuros governadores do Rio e de São Paulo, são posições que reafirmam a experiência de extermínio, mas que agora autorizam nos postos do executivo, nas cabeças dos executivos, o extermínio como uma política de controle social. O que é que se quer dizer? Pode-se matar, sim. A regra é matar. E alguém que pode estar nos ouvindo pode pensar, mas bandido não deve morrer? Bandido não deve ser exterminável? Há duas respostas rápidas e necessárias a esse tipo de pergunta. A primeira é: como é que um sniper saberá se aquele sujeito que está lá embaixo é ou não é bandido? Que segurança há de que aquele tiro acertará um bandido e não o filho daquela pessoa classificada como bandido, e não o vizinho daquela pessoa? A segunda resposta é: segundo o nosso regime democrático, matar não é uma punição possível. Se se desconfia que alguém é bandido, não cabe a um policial militar, por exemplo, julgar e executar a pena de morte automaticamente apenas pelo olhar. O tipo de reação, o tipo de consequência, na verdade, desse tipo de política é o da seletividade racista da punição. No fim, quem continuará morrendo? Quem será punido? Mais uma vez, os jovens habitantes das periferias do nosso país, de regra negros, e que se tornam mais e mais morríveis e matáveis. Tem também, Juliana, uma outra informação, é de que o futuro governador do Rio de Janeiro também estaria querendo adquirir drones com capacidade de fazer disparos, né? Drones possíveis de atirar, justamente para poder executar essa política. Então ele estaria pensando em aliar aos snipers, aos atiradores de elite do governo, né, da própria polícia, esses equipamentos que são esses drones, que poderiam ficar como pequenos helicópteros, para o ouvinte e a ouvinte que está em casa, mas esses pequenos helicópteros, eles são utilizados muitas vezes para fazer imagens, para poder coletar informações, mas o que ele estava querendo comprar para botar no Rio de Janeiro é um que pode, além de fazer imagens, coletar informações, também atirar. Como você percebe isso, Juliana? Eu me baseio no que a gente tem hoje do Estado de Direito e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que isso é execução sumária extrajudicial, algo completamente ilegal. Não existe isso. É feito, o Roberto disse, a gente institui um agente do Estado, que deveria ser de uma rede de proteção. A polícia não existiu para matar, a polícia é para questão de segurança e proteção, né? E aí a gente está instituindo a polícia como executora, e a própria pessoa é a que institui o julgamento, a punição e executa o crime. Eu seria uma pessoa muito triste de ter essa responsabilidade na minha cabeça, e pior ainda de sentir de uma sociedade que esteja referendando esse tipo de comportamento. Esse juiz, ele saiu do nada, eu nem sei nem como era o juiz, desculpa, daqui a pouco eu sou processada, mas uma pessoa que diz que existe, como é, ordem de prisão em crime de calúnia num debate político, que foi o que ele ameaçou Eduardo Paes, né? Que ele olhasse no Código Penal, acho que se Eduardo Paes olhou, não achou, porque não existe.
para fazer esse tipo de política e de trazer da pior prática que existe nos países que violam a democracia, que podem até se dizer democracias, como Estados Unidos e Israel, mas que falham em reconhecer direitos fundamentais da população. Internacionalmente isso é conhecido como execução sumária. Eu já fiz vários estudos sobre isso. Isso não é uma prática nova da polícia, mas ela está agora com a legitimação do poder público, a legitimação do Estado, que a priori não se comete crime, não existe irregularidade, é até louvável, né? Porque o discurso agora é de que o policial bom é o policial que mata. Então, imagina os próprios policiais, como eles devem estar se sentindo. Uma parcela dos policiais com essa responsabilidade que você está colocando aí. E os policiais também devem lembrar que essa população que está armada é tão perigosa, se ela se sente também ameaçada e sabe que vai ser executada, ela também vai reagir. Então a gente está vendo num cenário aqui que de escalonamento de reações violentas e que a população que vive nessas comunidades, porque isso não acontece na Avenida Boa Viagem, nem acontece na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Ela acontece em locais muito bem marcados na nossa sociedade, que todo mundo conhece. São as leis não ditas da nossa separação racial, de classe, né, que já perdura no Brasil desde o processo de colonização. Isso é lamentável, isso não deveria ser aceito, e se a gente visse no Estado de Direito, isso não seria dito, seria repudiado. O que eu espero é que a gente consiga reverter isso, porque senão é a legitimação das mortes e é do Brasil virar mais uma vez um páreo internacional e mais um dos assuntos. Uma coisa é a gente ter um Estado que reconhecia isso como ilegal e que era punido internacionalmente por isso. Outra, isso é virar política de Estado. É algo inominável. Ana Carla, tem relação com o que a gente está discutindo. Uma das declarações que refletem o acirramento do clima de intolerância, que gera insegurança entre a população, foi dada por Arielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, do PSOL. A parlamentar foi assassinada a tiros em março deste ano no Rio de Janeiro. A Arielle disse em depoimento na Cúpula Mundial de Defensores dos Direitos Humanos, realizada no mês passado na França, que como mulher negra, tendo uma irmã lésbica, estava em perigo no Brasil. Como você percebe essa declaração da Arielle em meio a esse contexto que a gente está discutindo? Pois só voltando um pouquinho a outra pergunta, a gente tem que ver que a gente tem um exemplo nítido no Brasil, que é a intervenção militar no Rio de Janeiro. Quando a gente vai pegar esses números e ver quem morreu no Rio de Janeiro, foi a população preta e pobre, né? Não mataram nenhum traficante, não desconfiguraram nenhuma articulação de grande porte no Brasil, né? Faz praticamente um ano que está essa intervenção. Quais são os dados reais de melhoria para esse? Nenhum, não tem melhoria. Para né? o combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado. Por quê? O crime está interligado a quê? A questões políticas, a questões partidárias, né? Como foi o caso da morte de Marielle Franco. Por que Marielle Franco morreu? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Não tem o resultado desse crime. Por quê? Porque ela era preta, pobre, né, lésbica, né, doutora, e estava lá fazendo, né, militância dentro de um espaço extremamente branco ainda, né? Então, por quê? Qual foi o estudo de Marielle? Né? Pensar o crime organizado no Rio de Janeiro. Então isso é muito polêmico. É evidente que ela estava na linha de frente da violência, né? E, infelizmente ela foi assassinada e a gente não tem nenhum retorno sobre isso, né? E é evidente que a irmã dela, com certeza, e toda a família ainda está nessa linha de frente, né? Infelizmente, porque esse mito de que existe, a gente vai fazer intervenção militar para proteger, para desqualificar, para acabar com esse crime organizado, é só uma balela. Não existe, né? Então a gente vê que realmente, infelizmente, Marielle foi assassinada, né? A família está aí tentando lutar para que esse caso seja resolvido e não está. E como a família tem lutado para que esse caso seja resolvido, estão na linha de frente, infelizmente. A irmã dela também é uma mulher negra, né? Que está tentando fazer um ato que foi um crime ser esclarecido, só que a gente ainda não tem resultado disso. Então, claro que ela vai estar. Infelizmente, a gente precisa que a família, como elas já estão fazendo, pense num aparato internacional para que isso tente minimamente ser resolvido. Juliana. É só uma coisa que eu esqueci de dizer, que é isso que eu estava... com relação a esse uso de atiradores de elite ou de drones, que na verdade é um escalonamento que já tem, as pessoas já atiram hoje para matar. É também preocupante que caiba ao policial, a policial olhar e julgar, porque a nossa polícia, ela se caracteriza também por uma deficiência visual aguda dos policiais. Eles confundem armas com furadeiras, com guarda-chuva, com pedaço de pau, com pedaço de cano,
né? Então, assim, eu fico bastante preocupada também com isso, que a acuidade visual dos policiais que fazem esse julgamento, ou da capacidade de processar a informação visual, se mostra bastante deficitária na nossa polícia. Né? Há muitos casos de pessoas que estavam com guarda-chuva, como você disse, algum objeto na mão e foi confundido com arma, né? Com o escalonamento da violência, sabendo que se eu sei que eu tô lá com a minha arma dita ilegal, que deve ser ilegal, e tem o risco de morrer, então o policial também vai estar com esse medo de que isso aconteça. A gente está gerando um escalonamento da guerra que é bastante preocupante. A única certeza que a gente sabe é que a população ela vai estar prejudicada, porque já com a intervenção militar para ir e sair da sua casa para ir trabalhar, fazia também um outro processo legal, que era exigir documentação e fazer um cadastro. E vir, ainda não foi revogado, e é uma coisa que não tem estado de sítio, ainda não tem estado de exceção ainda oficialmente marcados, e é bastante preocupante. Essa questão, Roberto Efrem, da denúncia junto à ONU, a organismos internacionais, desses casos de violência, desses casos de intolerância, você considera que isso pode favorecer que o Brasil seja, de alguma forma, impedido de emplacar essas legislações e essas ações mais violentas? Ana, nosso problema com a ONU se chama Jair Bolsonaro, né? Ele tem dado declarações que prejudicarão profundamente nossas relações internacionais, nossas possibilidades, inclusive, de trânsito comercial e econômico com outros países. Ele chegou a dizer, em alguma ocasião, que retiraria o Brasil da ONU, o que é algo impossível de acontecer, mas de impossibilidades, né, nós não podemos duvidar, é o que impossibilidades temos presenciado. As denúncias em torno desses casos de violência, intolerância e discriminação têm sido gestadas por instâncias alternativas de Estado no nosso país. Então, por exemplo, o Ministério Público Federal tem se colocado à disposição para tratar de casos de intolerância que acontecem nas universidades, em especial casos de perseguição a professores e a estudantes. Alguns procuradores da República já emitiram documentos para explicar como essas denúncias podem ser encaminhadas. O MPF em Pernambuco, na Paraíba, também está recebendo essas denúncias. As denúncias às organizações internacionais, como a OEA ou a própria ONU, podem garantir uma maior visibilidade internacional para a nossa situação. Então, se você tem, diante da Organização das Nações Unidas, do Comitê de Direitos Humanos, ou da OEA, da Comissão de Direitos Humanos, uma série de denúncias acerca das violações que acontecem no Brasil, como já vinha acontecendo, né? Porque as violações de direitos humanos no nosso país não são de hoje, nós temos uma maior visibilidade pública e internacional desses casos. Isso provavelmente pode gerar maior pressão sobre o governo. Agora, se você me pergunta se isso pode fazer com que a intolerância não aconteça a partir do Estado, seja enfrentada. Mas aí há uma trincheira de luta a mais. A gente está se aproximando agora mais perto do fim do programa, mas a gente já começou a discutir aqui esse caso do extermínio da população negra. E eu vou trazer alguns dados do Atlas da Violência de 2018, que aponta que temos 2 países no mesmo Brasil. Para negros, assassinatos crescem 23%. Para brancos, caem 6,8%. Esse estudo é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Desigualdade racial e racismo se expressa de modo cristalino no que se refere à violência letal no Brasil, Ana Carla. Roberto, pode começar? Pode. Então, a gente está discutindo isso, mas essa violência letal provocada muitas vezes, né, por esses casos que a gente vê de racismo, é uma questão que para vocês já está mais explícita para a sociedade, ou só são os defensores e defensoras de direitos humanos que estão fazendo essa denúncia, que estão fazendo essa discussão? Porque ao que parece, essa cortina de fumaça para a sociedade, né, é como se tudo estivesse muito bem, mas nas comunidades, nos movimentos sociais e nas questões nas organizações de direitos humanos, há uma denúncia fortíssima desse extermínio, e a gente tem esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas
Ao que parece, uma parcela da população não consegue perceber isso. É isso que a gente está perguntando. Será que a população percebe? Sabe o que eu acho, Ana? Que existe a naturalização de alguns espaços da sociedade como o local da violência. É na periferia, é na comunidade, é no bairro pobre. Como se a violência só acontecesse lá, ou lá ela fosse o espaço em que ela pode ser verbalizada, dita, expressa, inclusive mostrada na mídia de massa, né? A gente não esquece dos programas noticiários, que não sei quem foi que inventou de ser na hora do almoço, de combinar essa combinação. A gente tem 7h30 por dia aqui em Pernambuco de programas policiais que tratam disso todos os dias. Né? São 7h30. E é sempre bem localizado, né? Serve como o mito da advertência para outra parcela da população se considerar à margem disso e que só está vulnerável quando sai à rua, mas ela acha que se protegendo grades, correntes, telas, elas protegem. E aí existe uma naturalização de que é aquele espaço, é a comunidade pobre. Agora ninguém parece que para olhar por que ela é pobre, qual é a cara dessa população que mora lá, por que as políticas públicas não chegam lá. E aí não existe, é uma dissonância cognitiva profunda que existe no povo brasileiro, desde o mito, né, da grande harmonia das raças, do país caloroso, amoroso que a gente tem no Brasil, que não combina com os 64 mil assassinatos que a gente tem registrados. Vocês acham esses 64 mil pessoas? Vocês acham, Juliana tocou na questão da mídia, os meios de comunicação, como é que vocês percebem essa questão aí? Porque é algo extremamente grave que a gente está discutindo aqui do extermínio. Juliana falou dos programas policiais, mas como vocês percebem isso? Pois é, a gente tem visto realmente os números crescentes de assassinato, parece estar banalizado, e que essa questão do armamento, né, para as pessoas, liberar o armamento no Brasil, isso é mais um mito, porque quem vai poder ter direito ao armamento no Brasil, que um porte de arma é em torno de R$8 mil, né? Então, assim, com essa liberação dessas armas, vai ser ainda muito maior a morte de pessoas negras, a morte, inclusive, de mulheres, né, que a gente tem um grande índice, né? Isso, feminicídio, várias mulheres são mortas por seus ditos companheiros, por sua família, a violência doméstica ainda é muito grande. E essa liberação dessa arma vai propiciar, né, que pessoas mais pobres, pretas, mulheres, LGBTs morram. Porque teve um caso recente de uma colega da universidade que uma mulher estava no estacionamento de um supermercado grande aqui de Recife e ela queria estacionar, só que não tinha vaga. E um casal estava se retirando do local. E ela cortou luz para o carro. E aí, cortou luz pela segunda vez e o casal não saía. Ela deu uma buzinada. O cara simplesmente saiu de dentro do carro e tentou dar um murro nela. Deu 3 murros no carro dela e depois foi dar um murro no rosto dela. Felizmente não pegou e ela saiu apavorada do local. Então, veja, isso é um reflexo de que o extermínio, a violência vai ainda se potencializar. Só que eu acho que esses índices de violência não deve paralisar esse medo que a gente falou no início. Não deve paralisar que a gente procure a garantia dos nossos direitos. E esses programas, realmente, tem muitos programas, né? Que todos os dias a gente acorda, a Liga TV tá lá. Em algumas emissoras, né? Então, você vê que existe, é banalizado. E o que é que se resolve? O que é que se tem resolvido de resolução desses crimes? Quem é que tem sido preso, né? Como é que tem sido esse sistema? Não tem funcionado. O sistema de violência tem funcionado realmente para essa minoria, porque quando é um caso de alguém que tem uma grana, que mora num lugar que não seja considerado periferia, esse caso ganha uma grande repercussão, né? E é resolvido em pouquíssimo tempo. Só que quando é a classe trabalhadora, preta, pobre, mulher, LGBT, essas coisas não se resolvem. E aí, como é que a gente lida com isso? É uma questão de classe muito forte, é uma questão racial muito forte e que a gente não pode perder de vista que isso já vem sendo debatido há muitos anos, por isso que tem essas pesquisas todas que mostram esses dados, né? Só que a gente ainda não conseguiu achar um caminho para que os processos têm um andamento de forma eficaz, né, de resoluções, né? O caso de Marielle, se Marielle fosse um homem branco, hétero, né, no lugar dela, esse caso já teria sido resolvido, né? A gente está com intervenção militar no Rio, e aí, o que é que está acontecendo? Eu acho que é muito emblemático o fato de que essa divisão entre um Brasil que pode morrer e um Brasil que não pode morrer, um Brasil que pode morrer, um Brasil que não morre, um Brasil que morre, é um tipo de divisão que tem muito a ver com o nosso cenário eleitoral. Porque a demanda por segurança, a demanda por uma força que controle a violência, está intimamente ligada à eleição e às propostas de Bolsonaro.
a necessidade de segurança, a criação de uma resposta para a segurança, porque a violência é um problema com o qual nós ainda não lidamos bem. Não apresentamos respostas, nem durante os governos democráticos que nós acompanhamos recentemente, do Partido dos Trabalhadores, nós não tivemos respostas suficientes para o problema da violência. Os números de mortes cresceram no Brasil nesses últimos anos também, nas últimas 2 décadas. De um lado há as pessoas que não morrerão, ou provavelmente não morrerão, mas que querem segurança, que investem em segurança, que moram em condomínios fechados, que não querem contato com o outro, que se, entre aspas, higienizam da possibilidade de violência, e essa é uma atitude racial ou racializante. E do outro lado, há uma população bem maior que é matável e é morrível. Essa população matável e é morrível também sofre, ou sofre ainda mais, com o problema da violência, entre aspas, e em parte também apresentou uma resposta eleitoral convergente com a eleição de Bolsonaro. Se nós tivemos 55% quase de votos em Jair Bolsonaro, nós sabemos dos válidos. Nós sabemos que parte significativa da população matável no nosso país também votou em Jair Bolsonaro. Porque a segurança é um problema cotidiano, ou a falta de segurança, a violência é um problema cotidiano para essas pessoas também. Nós temos que oferecer uma resposta a esse problema da violência. E nós temos oferecido um tipo de resposta que não tem sido canalizada, no entanto, que tem a ver com a necessidade de descriminalização das drogas. Os índices de morte nas periferias do nosso país, a guerra às drogas, tudo isso está associado ao modo como as políticas de drogas no nosso país ainda são políticas de criminalização. A guerra às drogas no Rio de Janeiro é o tipo de narrativa que possibilita o absurdo da intervenção militar de que a Ana Carla falou durante todo esse tempo. Nós estávamos caminhando, inclusive, para avanços no STF para descriminalizar o porte da maconha. Essa decisão está parada com 3 votos há mais de ano. Nós vínhamos com políticas no executivo de redução de danos que possibilitavam algum tipo de resposta, mas que contavam, no entanto, com investimentos criminalizantes ainda muito contundentes. Nós temos que enfrentar essa questão. Enfrentar a violência no nosso país é enfrentar a criminalização das drogas, não é eleger alguém autoritário. Então a gente está se encaminhando para o final do programa, e antes da gente finalizar, a gente tem uma nota aqui de um evento que a Gestos vai promover. Agora, nos dias 7 e 8 de novembro, amanhã e quinta, vai ser realizado o 10º Fórum Ungás AIDS Brasil, com o tema Prevenção Combinada, do global ao local. Vamos combinar? Vai ser no Hotel Jangadeira, em Boa Viagem, e vai discutir a conjuntura nacional da resposta ao HIV, com foco na política de prevenção. Juliana, quer falar alguma coisa sobre isso para a gente fazer as considerações finais? O Fórum Ungás é um evento que a gente realiza há uma série de anos e que a gente reúne o que tem de ativismo, pesquisadores com relação à questão da HIV e AIDS, em face de uns compromissos que o Brasil, assumiu perante as Nações Unidas de saúde sexual, reprodutiva e de saúde com relação à população vivendo com HIV. Eu acho que esse é mais um dos eventos que a gente vai ter a partir de um novo paradigma de como é que a gente vai passar por esse período e como é que a gente vai garantir os direitos fundamentais da população de uma maneira geral. Basta lembrar apenas com relação ao HIV, o deputado, à época, Jair Bolsonaro, quando se manifestou, ele expressou uma profunda ignorância sobre o que leva uma pessoa a se infectar com o HIV, atribuindo como desbunde, eu não lembro qual é a palavra de baixo calão utilizada por ele, ignorando os dados epidemiológicos, A gente tem uma população crescentemente vivendo com HIV, composta principalmente por mulheres de meia idade, casadas há muito tempo, que se infectam porque seus maridos têm relações extraconjugais não protegidas. E aí ele disse que essas pessoas se infectam porque querem, numa bandalheira, e que a questão de prover medicação para a população vivendo com HIV não é uma obrigação do Estado, visto que elas se infectam por não tomar cuidado. Eu acho que isso já pode ser minhas palavras finais, dada o tempo, e dessa preocupação que a gente começou falando de saúde mental, e a gente na Gestos tem, desde o período eleitoral do início, a profunda preocupação das pessoas vivendo com HIV pela perspectiva de completo desmonte da política e da negação, porque existe uma pauperização das pessoas que vivem com HIV.
a parcela que vive com HIV é crescentemente pobre e não tem recursos para o remédio. Se isso for tirado como política de Estado, é a morte dessas pessoas. É grave. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece aos ouvintes, agradece ao Roberto Efren, a Ana Carla Lemos e a Juliana César. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto, na locução Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, trabalhos técnicos de Marcos da Lata, nas redes sociais Roberto Peixoto, Henrique Jonatas e Larissa Silva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira e o tema é Por que a perseguição aos professores? Obrigada pela companhia, tenha uma boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.